Boa noite, gente. Sejam todos bem-vindos. Então, hoje a gente vai ter nossa aula com a professora Clerton Pinheiro. E ele vai falar um pouco mais sobre ele antes de começar, mas o tema de hoje é neurobiologia dos transtornos mentais. Muito obrigada por aceitar o convite e eu espero que a gente possa fazer mais parcerias no futuro. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. É sempre um prazer poder dar alguma aula, sobretudo de neuro, que é um assunto que eu gosto muito. Então, já posso começar ou ainda vai falar mais alguma coisa? Pode começar. Então deixa eu colocar aqui a tela. Só um minuto. Vocês estão... Me confirmem se vocês estiverem vendo a tela. Sim, está carregando. Pronto, agora sim. Então já posso começar, né? Sim, Tá bom. Então, só antes disso, eu me programei mais ou menos entre 1 hora e meia. Acho que pode ser que bata 1 hora e meia, porque tem muita coisa. E no finalzinho eu coloquei para falar um pouquinho de fármaco, assim, mas bem geral, uma coisa só das classes, entendeu? Aí se der tempo eu falo, se não der tempo eu não falo. Tá ok? Ok. Então pronto, só um minuto, que eu vou gravar aqui também. Então vamos lá. Boa noite. O meu nome é Clerton Pinheiro, sou farmacêutico de formação, formado aqui na Universidade Federal do Ceará. Me formei em 2012 e desde lá venho ensinando fisiologia e farmacologia e umas pitadas de bioquímica e patologia também. O tema de hoje, que eu vou discutir com vocês, é neurobiologia e neuroquímica dos transtornos mentais. Vou focar na parte mais básica mesmo, geralzona, que, entre aspas, valeria para todos os transtornos mentais. A gente tem meio que, não gosto muito do termo, mas tem uma certa receita, tem um padrão de formação de uma doença mental, vamos dizer assim. Mas, à medida que a gente vai particularizando, é um transtorno bipolar, é um transtorno de ansiedade, é uma depressão, é uma esquizofrenia, aí algumas nuances vão sendo acrescidas. Então, primeiro eu vou focar no geralzão, falar sobretudo de interações genéticas e epigenéticas, que é o que, de fato, faz uma doença aparecer, e depois eu vou aplicar um pouquinho, falar um pouquinho de depressão, um pouquinho de ansiedade. Não sei se eu coloquei esquizofrenia, enfim, mas vou pegar uns 2, no máximo 3 transtornos para a gente colocar um pouquinho mais. Também o que eu vou falar nesse começo, de uma certa maneira, ele serve para todas as doenças. A hipertensão, por exemplo, que é uma doença crônica do sistema cardiovascular, o diabetes, que é uma doença crônica do sistema endócrino, vamos colocar assim. Essas duas grandes doenças crônicas, elas também surgem por interações genéticas e epigenéticas. É o que a gente chama de doenças que são poligênicas e multifatoriais. Ou seja, existem alguns genes que contribuem ao interagirem com o ambiente para a eclosão do fenótipo doente, para o aparecimento da doença. E também é importante frisar que uma doença, geralmente a maioria delas, né? Claro que sempre tem exceção, mas uma doença, desde transtorno mental até uma doença crônica, ela não surge rapidamente. Rapidamente que eu digo, raramente você vai ter uma doença que surge em meses. Transtorno mental que apareceu em 5 meses, em 10 meses. Uma hipertensão que foi gerada em 5, 10 meses. A não ser que seja, no caso de uma hipertensão secundária. A pessoa tem um tumor na adrenal que secrete noradrenalina e adrenalina, e aí, pum. Mas a hipertensão primária, por exemplo, ela tem um tempo de gestação, vamos dizer assim. Eu estou traçando esse paralelo para a gente entender as similaridades também. Como eu disse, que as doenças elas surgem de processos fisiológicos e bioquímicos comuns.
O que mudam são o tipo celular que aquele processo ocorre e o tecido em geral, né? Então, vamos começar dando essa introdução aí. Falar um pouquinho de neurônio aqui rapidamente, só para a gente ter uma ideia. Isso aqui é a estrutura básica de um neurônio, a morfologia de um neurônio. Ele tem aqui o pericárdio, que é o corpo celular, a cabecinha do neurônio, onde ficam a maioria das organelas, onde fica o núcleo, principalmente. Aqui tem também mitocôndria, tem nucleolo, tem o retículo endoplasmático, o complexo de Golgi, toda a maquinaria de síntese proteica está aqui no corpo celular, por exemplo. Do corpo celular, temos algumas ramificações. Essas ramificações são chamadas de dendritos, que são zonas de recepção de estímulos, principalmente estímulos químicos, o que a gente chama de neurotransmissor. Então, um dendrito, ele serve para aumentar a área de captação desse neurônio aqui em relação ao seu meio. Ele fica mais apto em responder ao ambiente químico que o cerca. No caso aqui, a gente tem o líquido extracelular. Os neurotransmissores, quando eles são jogados nas sinapses, eles vêm aqui se difundindo pelo líquido extracelular, da fenda sináptica, né? Aqui não está mostrando nenhuma sinapse, não. Só estou também explicando. E aí o neurotransmissor ele chega e se liga em receptores aqui nos dendritos. Existem também receptores aqui no próprio corpo celular, ó, aqui nessa região aqui, por exemplo. Deixa eu dar um zoom aqui. Aqui, ó, também tem receptor aqui, tem receptor aqui. Mas os dendritos servem a isso, para fazer com que esse neurônio seja mais sensível ao meio e assim processe melhor a informação. No final das contas, um neurônio é como se fosse um microchip, principalmente a sinapse. Entendeu? As sinapses, elas são os verdadeiros chips, ou as verdadeiras unidades de processamento da informação. É por isso que a modulação sináptica é muito importante, coisa que eu não vou explicar aqui. Mas ela é muito importante, inclusive até para a saúde e para a doença, né? Enfim. Vindo aqui, ó, a gente tem essa região aqui que conecta o axônio, que é essa outra região aqui, ao corpo celular. Essa região a gente pode chamar ela de cone de implantação. Cone de implantação é uma denominação morfológica, anatômica. Ele implanta o axônio no corpo celular. Uma outra nomenclatura para essa região é zona do gatilho. Porque é aqui, ó, é nessa região, também vou dar novamente um zoom, é aqui que nasce o potencial de ação. O potencial de ação, eles não nascem aqui, ó, no corpo celular, eles não nascem nos dendritos. O potencial de ação do neurônio, que é a linguagem de informação que o neurônio conduz, o impulso elétrico, ele nasce nessa regiãozinha aqui, ó, nessa região. Tá dando para ver o branquinho do mouse, não tá? Só para saber. Sim. Pronto. Então, é aqui. E por que aqui? Porque aqui você tem canais de sódio dependentes de voltagem, que são os canais sensíveis às alterações elétricas. E, a Cleiton, eu tenho alterações elétricas aqui no corpo celular, nos dendritos? Tenho, mas eu não chamo essas alterações elétricas de potencial de ação. Eu as chamo de potencial graduado, ou condução eletrotônica, que são estímulos subliminares, são estímulos elétricos, ou seja, são cargas que vêm se difundindo. Geralmente um íon sódio aqui pode ser também um íon cálcio, que são cátions, são íons positivos, mas eu também posso ter um influxo de cloreto aqui, que é um íon negativo. Então vai depender da natureza do receptor ali, né, ou do canal iônico que foi aberto. Dito isso, esse estímulo elétrico chegando aqui, se ele for positivo no caso, né, se for uma despolarização, e ele ativar os canais de sódio acima do limiar dessa região, aí eu tenho a formação do potencial de ação. Aí o potencial de ação é o fenômeno elétrico que acontece nessa região aqui, ó, ao longo do axônio, até chegar no final do axônio, região que a gente chama de terminal axonal, ou terminação nervosa, são sinônimos. Essa estruturazinha aqui, ó, esses gominhos aqui, é o que a gente chama de mielina. Isso aqui é a bainha de mielina. Essa bainha de mielina é uma estrutura composta basicamente de lipídio e proteína.
mais lipídio do que proteína. A gente tem aqui a esfingomielina, que é esse tipo de lipídio que se deposita aqui. Essa bainha de mielina é formada, a depender do local do sistema nervoso, por células da glia especializadas. No sistema nervoso central, a bainha de mielina é formada pelos oligodendrócitos. No sistema nervoso periférico, na periferia, nos nervos, essa bainha de mielina é formada pelas células de Schwann. São essas células aqui que estão mostradas. Essas células, elas chegam aqui e se enrolam na membrana do axônio. E a bainha de mielina nada mais é do que membranas citoplasmáticas, né, membranas plasmáticas enroladas no axônio. Então a célula de Schwann chega aqui e dá uma enrolada no axônio e deixa ele isolado. A bainha de mielina serve justamente para isolar eletricamente essa região e assim torná-la um melhor condutor de eletricidade, fazendo com que o impulso assim flua mais rápido. Cleiton, qual é o benefício disso? É que o neurônio ele não precisa ser tão grande. Porque as relações físicas aqui, para a velocidade de fluxo de íon ou do impulso elétrico per si, depende do calibre, do diâmetro do axônio. Axônios com diâmetros maiores, eles transportam o impulso de maneira mais rápida. Só que tinha duas possibilidades. Ou a gente teria que ter um neurônio muito grande, tipo o neurônio gigante de Lula, que é um neurônio gigantesco, é visível ao olho nu, ou a gente poderia ter neurônios pequenos, como de fato temos, só que bem isolados. Então é uma estratégia justamente para os neurônios não crescerem tanto. Senão a gente não poderia acomodar tantos neurônios que temos no córtex, por exemplo, no telencéfalo. Seria impossível se não houvesse mielinização. Resumindo, a mielinização é uma forma de você compactar um grupo de neurônios numa certa região, porque eles são menores, e assim você aumenta a eficiência do processamento de informação sem a necessidade de um tamanho muito grande, porque também tamanhos muito grandes, quanto maior for o organismo, mais facilmente ele é predado. Então, há uma pressão evolutiva para os organismos não serem tão grandes. Vídeos de dinossauros, que eram seres maiores, eles foram, não vou dizer rapidamente, mas eles foram extintos. E a maioria dos seres extremamente grandes, eles têm uma probabilidade maior de serem extintos, por exemplo. Né? Um dos que são exceções, você tem a baleia azul. Mas é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui relacionada com isso. Basicamente isso. Aumenta a eficiência do impulso nervoso. Aqui o terminal do axônio é onde as vesículas sinápticas ficam depositadas e são liberadas ao longo da fenda sináptica. É isso. Aí a gente tem, como eu tinha dito, as células da glia. Se a gente pudesse fazer uma conta, a gente tem cerca de 86 bilhões de neurônios, a conta mais atual, sendo que a gente tem cerca de 10 vezes mais de células da glia. Então, se temos 86 bilhões de neurônios, é possível que temos pelo menos aí 900 bilhões de células da glia. Então, para cada um neurônio, temos 10 células da glia. E essas células da glia, elas servem justamente para tornar o ambiente em que o neurônio está um ambiente extremamente benéfico, favorável e eficiente ao funcionamento do neurônio. Então, as células da glia elas servem tanto para alimentar o neurônio, não estou nem falando alimentar no sentido estrito, de fornecer nutrientes, também. Essa função tem os astrócitos. Mas de alimentar no sentido de fazer com que eles façam o que eles têm que fazer, que é conduzir informação através de impulsos elétricos. Aí a gente tem as células ependimares, que produzem um líquor, né? E protegem ali alguns compartimentos. Também são fontes de células tronconeurais. A gente tem os astrócitos, que são as células mais abundantes das células da glia, e elas têm várias funções. Elas, além de serem também fontes de células troncos, elas fornecem
íons, água, neurotransmissores, elas fornecem fatores neurotróficos e outros substratos energéticos, como o próprio ATP, também aminoácidos, glutamina, e aí vai. A micróglia atua como um sistema de defesa, ela faz parte do sistema imunológico do cérebro, é como se fosse um macrófago diferenciado, lá, fenotipicamente evoluído e adaptado ao tecido cerebral. A micróglia é isso. E você tem os oligodendrócitos e as células Schwann que produzem a bainha de mielina, como eu tinha dito. Algumas células satélites lá também que servem de apoio. Que é uma animaçãozinha só para mostrar esse processo de potencial de ação. Você tem aí, ó, potencial de ação fluindo sempre do corpo celular para o terminal do axônio. Aqui é um neurônio mielinizado. Mielina melhora a eficiência desse processo, como eu disse. Faz a condução ser saltatória, que a gente chama. Ó, aí é o processo de mielinização, só para a gente ver, ó. Vou até voltar um pouquinho. Note que, ó, a célula não é exatamente assim, mas o princípio é esse, ó. A célula chega e se enrola, ó. Se enrola e você tem várias camadas de membrana plasmática, ó. São várias camadas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, isso isola. Essas regiões aqui, ó, que não tem mielina, são chamadas de nódulos de Ranvier. É uma área de dissipação de energia. Você tem que ter troca em algum ponto. A diferença é que quanto maior essa região aqui, mais veloz vem o impulso. Aí a gente chama que é essa condição de condição saltatória, porque ela só perde um pouquinho de velocidade aqui nessas regiões. Mas essas regiões elas têm que existir, os nódulos de Ranvier. Porque é aqui que tem que ter bomba de sódio de potássio, tem que ter outros canais iônicos para dar um novo fôlego. Então você tem um equilíbrio aí entre velocidade e dissipação de energia. Outra animaçãozinha mostrando agora no final também a neurotransmissão. Ó. A gente tem potencial de ação. Como eu tinha explicado de maneira bem superficial, nada mais é do que um fenômeno elétrico que consiste na entrada de carga positiva, despolariza, na saída de carga positiva, repolariza. É um conjunto de despolarizações e repolarizações. E isso vai sendo propagado até essa região aqui. Ó. Aqui seria o terminal do axônio, como eu tinha dito. Aqui você tem vesículas sinápticas ancoradas, tem mitocôndria também para fornecer energia, porque esse processo de exocitose ele é mediado por quebras de ATP e GTP. Então você tem que ter moeda energética, que é um processo ativo, né? Requer energia. E aí, quando o potencial de ação chega aqui, ele causa a abertura de certos canais iônicos aqui, que são canais de cálcio, aí o cálcio vai entrar e vai causar exocitose dessas vesículas. Então, no final das contas, o potencial de ação, ele serve no terminal do axônio para fazer com que as vesículas se fundam com a membrana do terminal, porque entrou o cálcio. Então, o potencial de ação abre os canais de cálcio, o cálcio entra e causa a fusão das vesículas. E aí você tem o processo de exocitose, que gera o que a gente chama de neurotransmissão, que é o ato de jogar o neurotransmissor na fenda sináptica. O neurotransmissor vai se difundir e vai fazer o que ele tem que fazer. Aí a gente tem aqui algumas considerações anatômicas, de maneira geral. A gente tem uma estrutura chamada de hipocampo. O hipocampo, ele é o que a gente chama de detector de coincidência. O que é um detector de coincidência? Ele detecta quando um estímulo, teoricamente, ele é para detectar quando um estímulo é relevante. Entendeu? Para quê? Qual é a importância de eu ter um detector de coincidência? Por exemplo, o meio ambiente, ele tem diversos estímulos. São diversas energias, né, ou forças atuando sobre o organismo. Por exemplo, quando eu saio na rua, eu escuto vozes de várias pessoas falando. Eu não vou decorar, digamos assim, ou lembrar de tudo que eu ouço, ou de tudo que eu faço no dia.
Por quê? Porque nem todos esses estímulos eles têm a capacidade de ativar o hipocampo. Então, o hipocampo ele evoluiu para detectar estímulos importantes para aquele organismo. E assim ele vai gravá-los. Tá dando para entender? De maneira geral é isso. Seria estímulo recorrente. Não, ele é um detector de coincidência. Aí você pode, aí ele pode gravar estímulos com muita intensidade. Se eu chegar com uma faca e eu fizer um risco grande e profundo no seu braço, você nunca vai esquecer disso, entendeu? Eu só fiz uma vez, não necessariamente é recorrente. Mas tem, ou é um estímulo muito intenso, que aí ou cause dano, ou cause muita dor, cause algum outro tipo de alteração, vai ativar a segunda região que eu vou falar, que é a amígdala, que é o gatilho emocional, ou aí sim estímulos repetitivos, estímulos recorrentes. São duas funções, ou melhor, são dois padrões de informação de estímulos que ativam o hipocampo. Ou estímulos muito recorrentes, ou estímulos com alguma intensidade, uma relativa intensidade. Então o hipocampo ele serve para isso. E só terminar. Quando o hipocampo é ativado, ele faz com que aquele padrão de estímulo ele seja gravado no córtex. Por exemplo, quando eu falo uma coisa, a acetilcolina é o neurotransmissor do sistema nervoso parasimpático. Suponhamos que você não soubesse essa informação. Eu acabei de falar pela primeira vez. Como eu estou falando, essa informação vai entrar pelo seu ouvido e vai bater lá no seu córtex auditivo. Do córtex auditivo vai para a área de Wernicke, que é a área de interpretação da linguagem. Córtex auditivo diz que você ouviu. Tem sons com frequências definidas. Entendeu? É alto, é baixo, enfim. Agora, o entendimento da mensagem é dado por outras áreas corticais, que a gente chama de áreas de associação. São áreas que utilizam várias partes do cérebro, pega um pouquinho de cada, e constroem aquele entendimento. É o que a gente chama de entender mesmo a mensagem. É a área da compreensão da linguagem, né? Uma vez esse conhecimento entendido, se o hipocampo for ativado, o hipocampo ele percebe aquele caminho que aquele estímulo levou até o entendimento. Se o hipocampo julgar adequado, ele grava aquelas sinapses que foram ativadas. Suponhamos que aquela informação que eu acabei de falar, a acetilcolina é o neurotransmissor do sistema nervoso parasimpático, ativou, assim, de maneira genérica, 20 sinapses até o final de ativação desse estímulo, né? Do começo para o final, ativou 20 sinapses. O hipocampo, ele percebe essas 20 sinapses e ele fortifica essas sinapses. Se eu repetir de novo, ele fortifica mais. Se eu repetir de novo, ele fortifica mais ainda. Então, se eu repetir 10 vezes, a chance de você decorar, vamos colocar assim, é maior. E quanto mais conhecimento prévio sobre aquele assunto você tem, mais fácil fica. Que é justamente quanto mais você estuda um assunto, mais você entende. Eu estudo fisiologia há pelo menos 16, 17 anos, desde 2005 por aí. Então, quando surge alguma coisa nova, eu entendo hoje com muita facilidade. Tem gente que até que brinca, o professor é muito inteligente. Não, eu não sou inteligente, eu sou estudioso. Eu não entendia do jeito que eu entendo há 10 anos atrás, há 15 anos atrás. Então, foi o meu hábito de estudar muito que me fez entender as coisas hoje mais facilmente. Inteligente, no meu entender, como as pessoas falam, né? Aprende as coisas rápido, é uma pessoa que nunca viu aquilo e ela pega muito rápido aquilo, que não era o meu caso. Eu sofri muito para aprender fisiologia. Não foi uma coisa que eu aprendi, a pessoa falava uma vez, um assunto que eu nunca tinha ouvido, e eu, opa, tranquilo, muito fácil. Não, foi um processo bem, bem demorado, foram anos de estudo, entendeu? Então o hipocampo, ele participa desse processo, ele vai criando uma rede de informações, mas as informações não estão no hipocampo, é importante frisar isso. O hipocampo é como se fosse um farol que fica fazendo com que certas áreas do córtex sejam fortalecidas em detrimento a outras. Ele fortalece algumas sinapses, essas sinapses que são mais ativadas.
tem um dogma na neurociência que diz que neurônios que disparam juntos permanecem juntos. E o hipocampo tá por trás disso. Então ele participa desse processo chamado de consolidação da memória, que neuroquimicamente falando, você tem por trás um fenômeno chamado de potenciação de longa duração, que é o fenômeno neuroquímico responsável pelo fortalecimento de sinapses, que está envolvido receptor glutamatérgico do tipo NMDA, do tipo AMPA, do tipo metabotrópico, que está envolvido íons cálcio, que está envolvido o AMP cíclico, a PKA, a expressão genética. Então é um fenômeno bem complexo, que até quem descreveu bem foi o Kandel, né? O Kandel, o autor do livro lá, do livro de A Bíblia da Neurociência, Princípios de Neurociências. Alguém ia fazer alguma pergunta? Não sei se eu já respondi, ou pode fazer. Eu ia fazer uma pergunta. É porque eu me lembro que uma vez eu li que isso tinha relação de você reter a memória, né? Tinha relação com o sono também, que você, quanto mais você repetia, né? Aí era no momento que você dormia, que eu acho que ia para o hipocampo, alguma coisa assim. Eu queria que, se possível, você me explicasse isso. Sim, sim. É que nem hipertrofia. O processo de memória, de memorização, de consolidação da memória, eu gosto de traçar um paralelo com a hipertrofia. Hipertrofia, eu estou lá treinando, eu estimulo o meu músculo, acontecem algumas sinalizações no músculo, ativa via da mTOR, ativa a própria via da MP quinase. Eu tenho uma alteração hormonal e bioquímica do músculo, né? E essa é o começo, é o start. Mas eu preciso repousar, eu preciso me alimentar bem, por exemplo, para que o músculo, de fato, expresse aquele fenótipo hipertrófico. O neurônio é do mesmo jeito. O estímulo repetitivo, eu repetir uma informação, eu estudar, dá o start, dá o gatilho. Mas é um processo que como o nome já diz, é um processo. Ele tem um começo e ele tem, vamos colocar assim, um fim. Ou pelo menos um auge, entendeu? Esse processo, ele tem início lá. É como se o hipocampo, eu vou começar um processo aqui, eu vou começar uns fortalecimentos aqui, e mais tarde eu continuo. Porque é um processo que requer um certo tempo, como eu disse, vai requerer ativação de síntese proteica. A síntese proteica, ela acontece em várias horas depois, entendeu? Então o sono, principalmente o sono REM, é o sono em que o córtex, vamos falar assim, bem didático, ele vai vendo as coisas que aconteceram durante o dia e ele vai dizendo, olha, isso daqui não serve, eu vou extinguir essas sinapses que foram feitas aqui, tá tudo muito fraco ali, em termos de novas aquisições de informação. Não estou falando das sinapses já bem estabelecidas, não. Eu estou falando dos acontecimentos que aconteceram durante o dia ali, entendeu? Eu estou reduzindo aqui para ser didático. Então, suponhamos que eu vá assistir uma palestra, né, conheço uma pessoa nova, então vários acontecimentos novos durante o dia que fizeram sinapses novas no meu cérebro. E o hipocampo, ele vai escolher as que têm mais relevância justamente durante o sono REM. Entendeu? O sono de ondas... o sono REM. O sono com movimento dos rápidos dos olhos. Né? E aí, ele vai dizer, não, isso aqui não tem relevância. Por exemplo, quantas vezes eu bebi água durante o dia? Não tem relevância. Esquece. Entendeu? Quantas vezes eu falei com pessoas aleatórias? Quantas vezes eu respondi no WhatsApp? Informação irrelevante, esquece. Mas minha mãe disse que eu tinha uma consulta com ela amanhã. Essa informação é relevante. Então ele vai, entendeu? Vai fortificando até no final. Quando você acorda, ele já meio que deu um padrão. Mas ainda assim, não está 100% não. É um processo que no outro dia ele vai ser ainda mais fortalecido. E assim vai. Basicamente isso. Deu para entender? Sim, obrigada. Aí sim precisa do sono REM. Se você não dormir, você estuda para uma prova, né? Principalmente muita informação nova e numa grande quantidade em cima da hora, que é o que a gente faz em véspera de prova. E você não dorme, você vira à noite, no outro dia você deve ter esquecido 70%, 80%.
Talvez até mais, dependendo do seu nível de estresse. Porque o estresse dificulta mais a consolidação da memória. O branco, só para finalizar essa parte e passar, não tem que a gente, na hora de uma prova, você tá lá, você virou a noite estudando, você sabe que você sabe aquilo, mas você não consegue evocar aquela memória. É o famoso, cara, tá na ponta da língua, eu lembro até a página do livro, mas não tá vindo a informação, tipo, detalhada, entendeu? É como se fosse uma cegueira, você vê a periferia, mas você não vê a mácula, você não vê o centro, entendeu? Isso é o excesso de cortisol, principalmente porque você não dormiu direito, e aí o cortisol tá no talo, até para ele manter acordado ali na hora da prova, né? E o cortisol, ele embaça o hipocampo. O hipocampo tem muito receptor de cortisol, receptor de glicocorticoide. E tanto que, não sei se já aconteceu com vocês, comigo já aconteceu. Terminou a prova, você já tá com menos estresse, aí você lembra. Você, cara, terminou a prova que eu saí, eu lembrei daquela questão, eu lembrei daquela resposta. Entendeu? O estresse, é por isso que o ideal é isso. Se der um branco em você na hora da prova, e você, entre aspas, sabe que sabe aquilo, eu não estou dizendo informação que você não sabe, que você não sabe, não tem como, né? Não vai ter um processo mediúnico ali, você vai receber aquela informação. A gente chama isso de pesca, né? De cola. Agora, se você sabe que você sabe aquilo, você só não está lembrando de fato, e você está muito estressado, pode estar estressado só por ansiedade, não precisa ter virado a noite, não. Ou dormido mal necessariamente, não. Você só pode estar muito ansioso, que o cortisol também vai estar no talo. O ideal é você baixar a cabeça, tentar respirar um pouquinho, tentar se acalmar, entendeu? E aí vai. Ou pula a questão, vai resolvendo as outras que você sabe, depois volta. É uma estratégia neurocientífica, entendeu? Tentar se acalmar. Uma vez que você se acalma, a tendência de você lembrar é maior. Continuando, você tem a amígdala. A amígdala é outro detector de coincidência. Só que ela evoluiu para detectar estímulos emocionais. O hipocampo não necessariamente grava somente estímulos emocionais. Entendeu? Senão a gente não ia conseguir estudar. Gravar o que a gente estudou, porque a maioria das pessoas não estudam com emoção. Você lê ali aquela informação de maneira indiferente, com a razão, vamos colocar assim. Mas a amígdala, ela evoluiu para detectar coincidências que a gente chama de emocionais. E por que o hipocampo ele grava muito bem coisas emocionais? Porque a amígdala tem uma comunicação muito íntima com o hipocampo. Aqui, eu nem acabei mostrando direito a estrutura do hipocampo, né, no passado, mas tá aqui o hipocampo, ó, uma regiãozinha um pouquinho mais comprida. A amígdala é em forma de bola, parece uma amêndoa, veio daí o nome amígdala. Lembrando que tem um de cada lado, né, que tá mostrando só do lado esquerdo. E a amígdala, ela, na verdade, é um complexo de vários núcleos. O hipocampo também tem outras regiões, mas... E ela é o gatilho de reações emocionais. E ela recebe várias conexões com vários locais do cérebro. Entendeu? Então aqui é só para mostrar. Ó. Você tem áreas sensoriais, áreas multissensoriais, que são as áreas de associação. Você tem áreas pré-frontais e cinguladas, também relacionadas com o processamento da informação emocional. O giro parahipocampal. E a amígdala, ela se comunica com várias outras regiões. Grísia cinzenta periaquedutal, área tegmentar ventral, tronco encefálico, sistema nervoso autônomo, hipotálamo, teto mesencéfalo, tálamo sensorial. Então a amígdala, ela tem uma abrangência de comunicação muito ampla, tanto de aferências, ou seja, de receber informações, quanto de eferências, de mandar projeções neurais. Então ela está no centro aí do que a gente chama de sistema límbico. Hipocampo, hipotálamo e amígdala são componentes importantíssimos do sistema límbico. Principalmente a amígdala. A amígdala, ela é o gatilho, é o start. Se ela não for ativada, outras regiões do sistema límbico não serão. Então ela é o primeiro passo, digamos assim. Primeiro não, porque outras áreas mandam para ela, mas para gerar o conteúdo emocional, ela é o primeiro passo. E por fim, a gente tem o córtex pré-frontal, a gente tem algumas divisões aqui, ó.
eu tenho a região orbital, eu tenho uma região dorsolateral e eu tenho uma região medial. Dentro dessas divisões, eu também posso ter subdivisões, que são mais importantes para a gente. Aí tem várias sub-regiões. Eu tenho essa região aqui, que é chamada de DMPFC, que é o córtex pré-frontal dorsomedial. Eu tenho essa área aqui, DLPFC, que é o córtex pré-frontal dorsolateral. Eu tenho o córtex pré-frontal ventrolateral, o ventromedial, e eu tenho o córtex orbitofrontal. Não faz parte do córtex pré-frontal, mas está em íntima associação. A gente chama essa área de córtex cingulado anterior, que é a parte anterior do córtex que fica ali perto do giro do cíngulo, que é uma área de processamento emocional. Essa área aqui, ela processa a dor e a tristeza, por exemplo. Quando você está triste, quando você está no luto, qualquer sentimento que remetem à tristeza, que sejam análogos à tristeza, à melancolia. Você tem ativação do córtex cingulado anterior. Se você olha para uma foto e você fica triste, é porque o córtex cingulado anterior foi ativado. E são as interações com esses córtexes que formam o que a gente chama de comportamento, a expressão de um pensamento. Então, o córtex orbitofrontal, ele tem uma função de integrar a informação com um alto conteúdo emocional e de avaliar o resultado da recompensa. Só que a avaliação dele é mais de curto prazo. Então ele pensa assim, ó, chega uma informação de outras áreas do cérebro. Beber é bom, transar é bom. O córtex orbitofrontal, ele sabe já previamente se transar ou beber é bom. Bom no sentido de prazeroso, de gostoso, de liberar dopamina no núcleo accumbens, de dar prazer àquele organismo. E aí ele toma uma decisão baseada nisso. Transar é bom? É. Vamos transar? Vamos. Beber é bom? É. Vamos beber. Comer é bom? É. Vamos comer? Pronto. Essa é a ativação ou a função do córtex orbitofrontal. Ele avalia o valor imediato da recompensa. Já o córtex pré-frontal ventromedial, ele avalia a longo prazo a recompensa e ele avalia a viabilidade do esforço para a obtenção daquela recompensa ou as consequências daquela recompensa. Por exemplo, novamente, beber é bom? É bom. Beber bebida alcoólica, né, que eu tô falando. Ficar bêbado é legal? É. Encher a cara é legal? É. É gostoso. Eu gosto da sensação que eu sinto. Aí, isso quem diz é o COF. Aí o córtex pré-frontal ventromedial diz o seguinte, mas você está dirigindo e um bêbado dirigindo não é tão legal. Você pode se acidentar. Então o córtex pré-frontal ventromedial, ele traz fatos. Olha, um bêbado tem mais chance de sofrer acidentes. Você já viu casos de bêbados sofrendo acidentes? Tipo, aí, já vi. Então, tenha cuidado. Aí o córtex orbitofrontal, macho, mas é muito massa ficar melado, ficar bêbado. Que no Ceará a gente fala melado. Não sei se vocês conhecem essa expressão. É muito legal ficar bêbado, ficar alterado, ficar levemente alteado também, a gente fala isso. É bom, você fica mais desinibido, você quer chegar nas meninas ou nos meninos, você conversa mais, entendeu? É bom, você aproveita a festa, você dança. Aí o córtex pré-frontal ventromedial. Mas você passa vergonha. Você tem um risco de perder a consciência, enfim. Isso vale para tudo. O COF diz, eu quero transar, sem ligar para qualquer consequência. É o pré-frontal que diz, ventromedial que diz, mas dessa transar é bom, transar é gostoso, mas pode resultar uma gravidez, pode resultar numa IST, infecção sexualmente transmissível, entendeu? Você pode ser, sei lá, roubado, você pode ganhar um golpe aí, um Boa Noite Cinderela. Então, você sempre tem essa dicotomia. E o córtex pré-frontal dorsolateral, Cleiton? É quem toma a decisão. Então, o córtex orbitofrontal diz, é bom ou ruim? É gostoso ou não é? É bem dicotômico ele, de maneira assim, didática. Já o pré-frontal avalia,
É bom, mas é a região do mais, do entretanto, do porém. E o pré-frontal, ele toma a decisão. Olha, beber é muito bom, eu gosto como eu me sinto. Aí o pré-frontal diz, mas eu estou dirigindo. Essas duas informações chegam para o pré-frontal dorso-lateral. E o dorso-lateral, ele vai tomar uma decisão. A despeito das ressalvas do ventromedial, eu vou decidir beber. Entendeu? Ou, não, eu realmente estou dirigindo e tal, não vou beber. Ou, eu tô dirigindo, vou beber, mas vou dar o meu carro para um amigo levar e eu vou de Uber. Então, o pré-frontal, ele também constrói um plano de ação que possa coadunar com a recompensa. Então, você obteve a sua recompensa, mas de uma maneira, vamos chamar assim, responsável. Você bebeu, mas você estava dirigindo, mas você falou para sua namorada ir dirigindo, ou para um amigo seu que não bebeu e dirigindo, e você foi com ele ou pediu um Uber, entendeu? Então, ele tem essa também. Mas isso, quem dá também essas consequências é o ventromedial. O dorso lateral, ele é mais para tomar a decisão e uma vez a decisão tomada, ele gera a construção para com o córtex pré-motor e motor para executar. Quais músculos eu tenho que fazer para eu beber? Então eu tenho que ir até o bar, eu tenho que pedir uma bebida, eu tenho que pagar, todo o ato executório para a realização daquela recompensa. A gente pode até achar que é uma coisa bem resumida, mas no final das contas, a gente é muito ligado, em termos de sistemas biológicos, à recompensa. É isso. É bom ou não? É bom ou não? É sempre assim. Entendeu? Você vai sair de casa para fazer uma coisa. Ah, eu vou trabalhar, mas eu vou ganhar o salário. É bom. Pronto. Então, eu decido baseado nisso. Eu vou me barbear. É bom ou ruim? Eu vou comprar uma blusa. É bom ou ruim? Eu vou assistir um seriado. É sempre assim, entendeu? Então, as nossas informações, elas são bem simples. E há uma interação muito grande dessas três regiões principais. Existem outras regiões, Cleiton? Com certeza. Com certeza. Olha, aqui tem a área tegmentar ventral, que dá recompensa, né? Que estimula a liberação de dopamina lá no accumbens também. E melhora o processamento de informação e faz a gente ter mais foco. O foco, ele vem muito de projeções dopaminérgicas. Eu estou estudando. Aí eu tenho o COF me perturbando para eu fazer coisas que eu quero. E eu tenho o ventromedial dizendo, não, estudar é bom, estuda que você vai ficar mais inteligente, você vai ser um profissional melhor, você não sei o quê, entendeu? E aí, essas projeções dopaminérgicas colaterais, vamos chamar assim, podem dar foco, podem fazer você ficar menos dispersos. Então, por exemplo, quem tem TDAH tem problemas nessas projeções dopaminérgicas e noradrenérgicas. Enfim, já falei o que eu tinha que falar daqui, até falei mais do que eu deveria. Ó, o COF, ele recebe projeções, como eu tinha falado, de áreas sensoriais, da amígdala, muito importante as informações da amígdala. A amígdala tem um contato muito importante com o COF. E o hipotálamo dá a motivação. Por exemplo, a vontade de comer, a vontade de beber água ou de beber bebida alcoólica, a vontade de as nossas vontades, elas são geradas no hipotálamo. E aí o hipotálamo dá essas vontades baseada, aí sim, levando a consideração dos hormônios. Por exemplo, por que uma mulher tem uma libido maior no período fértil? Porque no período fértil ela tem um panorama hormonal específico que ativa o hipotálamo dela, e o hipotálamo dela ativado manda informações para o COF. E o COF dela tem uma voz muito alta em relação ao dorso lateral, em relação à libido, à vontade de transar, por exemplo, no período fértil, né? Já em outros períodos, principalmente na TPM, não é tanto, mas isso também varia de mulher para mulher, por exemplo. Enfim. E aí, ó, o córtex pré-frontal dorsolateral é quem toma a decisão, o ventromedial é quem avalia a consequência e a viabilidade, e o COF é quem dá a vontade. Novamente, a vontade é gerada no hipotálamo e ela é expressada no COF.
O hipotálamo diz que você precisa repor as reservas hídricas do seu corpo. Isso chega no COF e o COF diz: estou com sede. Então, a sensação de sede, a vontade de beber água, é consequência de um processamento de informação do hipotálamo das suas reservas hidrossalinas. O hipotálamo tem neurônios que se alteram pela osmolaridade do seu leque. E o seu leque, a osmolaridade do seu leque, do líquido extracelular, se altera pela osmolaridade do seu sangue. Então, tem muita água e pouco soluto, eu não vou beber água, eu não vou ter sede, vou estar cheio, a sensação de plenitude em termos de sede. Agora, eu tenho muito soluto para pouca água, meu sangue está concentrado, meu leque está concentrado, com osmolaridade maior, aí o hipotálamo ativa a sede. Entendeu? E isso vale para fome, isso vale para o sono, é o hipotálamo também que gera o padrão de sono e vigília. Então, o hipotálamo é esse núcleo aí, modulador das vontades. E aí, no final das contas, é isso. Eu tenho estímulos límbicos cognitivos que ativam o córtex orbitofrontal. Há um processamento conjunto com o ventromedial, manda a informação para o dorso lateral. O dorso lateral, ao construir esse plano de ação, manda esse planejamento para o pré-motor e para a área motora primária, que vão, de fato, executar aquele comportamento específico. É isso. Agora, falando rapidamente dos neurotransmissores, para começar, de fato, a explicar a neurobiologia desses transtornos. Eu tenho a dopamina, está relacionada com o afeto, com a motivação, com o prazer, com o movimento. São os quatro, digamos assim, as quatro consequências de liberação de dopamina. Aí você pode perguntar, mas como é que um neurotransmissor pode participar de vários processos cerebrais? Está relacionado com o prazer e com o movimento? Sim, mas é porque é a dopamina justamente atuando em vários circuitos cerebrais específicos. A dopamina que está relacionada com o afeto, você tem ela lá no circuito mesocortical. A dopamina relacionada com a motivação, também no circuito mesocortical. A dopamina relacionada com o circuito do prazer, na via mesolímbica. A dopamina relacionada com o movimento, na via nigroestriatal, por exemplo. Então, você tem a dopamina relacionada com a produção de leite, a via túbero-infundibular, que está relacionada com a secreção de prolactina, por exemplo. Então, você pode ter um neurotransmissor relacionado com várias coisas. É por isso que vários medicamentos antidepressivos ou ansiolíticos, eles podem alterar várias outras coisas. Que a gente pode pensar assim, depressão é porque eu tô, de maneira genérica, tô com serotonina baixa. Se eu aumentar a serotonina, vai ser bom. Não necessariamente. Depende do circuito cerebral em que a serotonina está baixa. Uma pessoa que tem depressão, por exemplo, mesmo que por baixa da serotonina, ela não tem baixa da serotonina em todos os circuitos serotoninérgicos. Suponhamos que existam 5 circuitos serotoninérgicos. Ela poderia ter baixa de serotonina em 3, e 2 está normal, o nível de serotonina, entendeu? Então, quando ela toma um inibidor seletivo da recaptação de serotonina, uma fluoxetina, uma sertralina, ela aumenta a serotonina em todos os 5 circuitos. Nos 3 que estão baixos, show, porque ela volta ao normal. Agora, nos 2 que já estão normais, ela aumenta para mais. E é daí que vem os efeitos colaterais, entendeu? Que pode ser, por exemplo, uma disfunção sexual, uma perda de libido, que é um efeito colateral comum da terapêutica com esse tipo de classe. Os inibidores da recaptação de serotonina. Estou só também tentando contextualizar como é complexo o negócio. A noradrenalina está relacionada com o humor, está relacionado com a concentração, está relacionado com o alerta, está relacionado com a dor e está relacionado com a fome. Note que também noradrenalina é relacionada com vários componentes. E a serotonina. A serotonina está relacionada com o humor, com o medo, com o sono e com a dor também. Humor, afeto também. Então a serotonina também está ligado com outros aspectos.
E a acetilcolina? A acetilcolina tem duas grandes ações, tá relacionadas com a cognição e com o movimento. Cognição, principalmente a parte da memória, e movimento lá nos circuitos estriatais, principalmente com interneurônios controlando ali o movimento. Por isso que os anticolinérgicos, eles podem causar alguns fenômenos motores, digamos assim. E os agentes anticolinesterásicos, eles podem causar outras coisas também. Você tem o GABA a gente pode dizer que ele tem inibição geral. E o glutamato, uma excitação geral. O GABA e o glutamato, eles são os neurotransmissores mais importantes em termos de quantidade. Eu poderia dizer que cerca de 50% das sinapses do sistema nervoso são glutamatérgicas. E 48% ou 49% são GABAérgicas. Então, a Clerton, se 50% é glutamatérgica e 49% é GABAérgica, então você está me dizendo que 99% dos neurônios corticais são ou glutamatérgicos ou GABAérgicos? Sim. E 1% são os outros? Sim. Tanto que dopamina, você tem núcleos produtores de dopamina. Noradrenalina, você tem um núcleo principal produtor de noradrenalina, o locus coeruleus. Serotonina, você tem núcleos principais produtores de serotonina, o núcleo magno da RAF, por exemplo. Dopamina, você tem a área tegmentar ventral, você tem a substância negra, são áreas produtoras de dopamina. Acetilcolina também, você tem núcleos produtores de acetilcolina. A área paragigantocelular, por exemplo. Já o GABA e o glutamato, você não tem núcleo produtor de glutamato. Núcleo é um conjunto de corpos celulares dentro do sistema nervoso. Entendeu? E o GABA também não. Então, o GABA está muito disperso. Principalmente como interneurônios. Você tem muito interneurônios, ou seja, um neurônio que conecta um neurônio a outro neurônio. Então, você tem o neurônio A que está ligado ao neurônio B, por meio de um neurônio C, que é GABAérgico. Por isso que o GABA ele interfere em muitos processos. O glutamato também. Não tem tantos interneurônios não, mas a maioria da ativação cortical é puxada pelo glutamato. A maioria do processo de memorização é puxada pelo glutamato. Aí você tem neurotransmissores adicionais no processo de memorização. A acetilcolina é importante, serotonina também. Então, você tem esse aspecto. Você tem a histamina, responsável pelo alerta e pela fome. Você também tem peptídeos opioides, está relacionado com o controle da dor, por exemplo, com a motivação também. Enfim, isso aqui é um apanhado geral sobre os neurotransmissores. E, por fim, uma sinapse. Sinapse é a zona de comunicação entre uma célula nervosa e outra numa cadeia de junção, como a gente já falou lá atrás. Eu tenho sinapses químicas e elétricas. Aqui eu vou falar só rapidamente da química, que é o que nos interessa. Sinapse química é a sinapse tradicional que a gente conhece. Tem o neurônio pré-sináptico, a fenda sináptica e o neurônio pós-sináptico. O neurônio pré-sináptico joga o neurotransmissor e vem e faz o seu efeito. É interessante para a gente saber também as etapas da neurotransmissão que eu elenquei aqui. Tudo começa, óbvio, com a síntese do neurotransmissor. Depois, esse neurotransmissor ele é incorporado numa vesícula sináptica. Ele pode ser sintetizado dentro da vesícula? Pode. A dopamina, por exemplo. A noradrenalina, perdão. A noradrenalina é sintetizada dentro da vesícula. Você tem a dopamina beta-hidroxilase, que está dentro da vesícula e transforma dopamina em noradrenalina. Ambas são catecolaminas. Então, o neurotransmissor ele pode ser sintetizado no corpo celular, ele pode ser sintetizado no terminal do axônio e ele pode ser sintetizado dentro da própria vesícula, por exemplo. Aí você tem a geração do potencial de ação no neurônio pré-sináptico, nesse neurônio aqui. Esse potencial de ação, ele chega aqui no terminal axônico, ele abre esses canais de cálcio, dependendo de voltagem, como eu já tinha falado, o cálcio vai entrar, uma vez que o cálcio entra, ele faz com que essas vesículas aqui se fundam com a membrana do neurônio pré-sináptico, causando a exocitose do neurotransmissor.
Uma vez exorcitado, ou seja, uma vez jogado para a fenda, esse neurotransmissor ele se difunde pela fenda. Aí ele tem alguns destinos possíveis, porque é um fenômeno probabilístico. Ele vai ou se ligar ao seu receptor pós-sináptico e também pré-sináptico, se houver, e geralmente há, geralmente existe. Ele pode se difundir para além da fenda sináptica aqui, ó, e ir embora. E ele pode ser recaptado novamente e voltar para o terminal do axônio pré-sináptico, ou ele pode ser metabolizado. Se tiver uma enzima aqui, por exemplo, a acetilcolina, é metabolizada na fenda pela acetilcolinesterase. Já a dopamina e a noradrenalina são metabolizados por uma enzima que está aqui no citoplasma. A MAO, a monoaminoxidase, por exemplo. Ou a CONT, a catecol-ortometiltransferase. São enzimas metabolizadoras das catecolaminas. Então também varia o padrão de metabolização do neurotransmissor. Começando, depois dessa introdução aí, bem robusta, era para eu ter sido mais rápido, mas eu acabei, enfim, me empolgando mais. Mas eu acho que dá para falar principal. Falando agora especificamente da neurobiologia dos transtornos mentais. Antigamente, até meados da década de 60, 50, 60 ali, existia um modelo clássico de pensamento sobre como surgiam os transtornos mentais. Esse modelo clássico, ele pensava que existia um gene hipotético e esse gene, ele era responsável por um transtorno mental. Esse gene, ele podia, quando mutado, quando alterado, resultar num fenótipo doente, já num transtorno mental. Então, suponhamos, eu tenho um gene A, esse gene A sofre uma mutação, né? E essa mutação gera esquizofrenia. Entendeu? Era assim, o modelo clássico. Você tinha um gene B, esse gene B sofria mutação, e aí você tinha o transtorno bipolar, e aí você tinha a ansiedade. Então era um gene, uma doença. Era um modelo monogênico. O produto gênico anormal causa uma disfunção neuronal capaz de produzir um fenótipo doente, um transtorno mental específico. Começou-se a estudar e a avançar mais detalhadamente, e aí, em meados dos anos 70, 80, começou a surgir o modelo do endofenótipo. Ou seja, eu não tenho um único gene para causar uma única doença, mas eu tenho um gene que é responsável por um sintoma, ou um comportamento, ou alguma alteração específica, cognitiva. Então, esse produto gênico alterado, ele causa uma disfunção capaz de gerar um sintoma psiquiátrico. Então, por exemplo, um gene específico, ele não causa esquizofrenia, mas ele pode causar uma alucinação. A alucinação não é esquizofrenia. A alucinação é um sintoma psiquiátrico. A alucinação é um tipo de alteração cognitiva específica. Quando há uma disfunção na percepção. Entendeu? Aí você tem uma alucinação. Você está ouvindo uma voz que não está na realidade. Ou seja, o seu ouvido, o seu tímpano, ele não foi ativado, mas você está ouvindo uma voz. Ou seja, o seu córtex auditivo está sendo ativado em detrimento ao seu tímpano não estar. Eu falei lá no começo. Você tem os órgãos do sentido. Você tem a audição, a visão. Então você está enxergando uma menina de branco que ela não existe na realidade. Mas no seu córtex occipital ela existe. Isso é uma alucinação. É um distúrbio da percepção do estímulo. Você tem um processamento de informação da percepção alterado. Isso é um sintoma psiquiátrico. Isso não é esquizofrenia. Você pode ter
uma alucinação sem ter esquizofrenia, tranquilamente. Inclusive por um uso de medicamento. O Zolpidem causa alucinação, por exemplo. Mas, e aí, esse modelo dizia que você podia ter um comportamento anormal, você podia ter uma alteração de personalidade, você podia ter uma alteração de temperamento. Novamente, é um gene, viu? Um gene que poderia causar isso. Novamente, as pesquisas avançaram, não achou-se nenhum gene que causaria alucinação quando mutado, nenhum comportamento. Então, falou, olha, o modelo do endofenótipo é melhor do que o clássico, mas também não explica. Não explica os transtornos mentais. E aí o modelo mais atual é o modelo da epistasia. Aí sim, o modelo da epistasia, ele explica como nascem os transtornos mentais. E esse modelo da epistasia foi aquilo que eu falei também no começo. Ele serve para praticamente todas as doenças, principalmente as doenças crônicas. É por epistasia que se gera diabetes, principalmente diabetes tipo 2. Tipo 1, nem tanto. Mas também, né? Alguns tipo 1 não precisam de epistasia, outros tipo 1 precisam. Diabetes tipo 2 aparece por epistasia, obesidade aparece por epistasia, hipertensão aparece por epistasia, aterosclerose aparece por epistasia e depressão, ansiedade, esquizofrenia também aparecem, também são gestadas, são formadas por epistasia. O que é epistasia? Epistasia é quando você tem genes interagindo entre si e com o ambiente. Então você tem o gene, presta atenção, o gene 1, ele faz uma coisa. Por exemplo, o gene 1 está relacionado com a liberação de dopamina. O gene 2, ele também está relacionado com a liberação de dopamina, porém não do mesmo jeito que o gene 1. Para liberar dopamina, você tem várias etapas. Você tem várias enzimas, entendeu? Então, o gene 1 pode ser responsável por uma etapa específica. O gene 2 pode ser responsável por outra etapa. Eu falei liberação de dopamina, mas a liberação de dopamina é um processo específico. Vamos chamar de metabolismo da dopamina, porque a dopamina, por exemplo, ela precisa ser liberada, ela precisa se ligar no receptor, ela precisa ter o seu efeito feito, ter seu efeito exercido, e ela precisa ser metabolizada também. Então, se o gene A está responsável pela liberação de dopamina e o gene B está relacionado com a metabolização, a quebra da dopamina, eles interagem epistaticamente. Entendeu? São dois genes que estão ligados para um mesmo processo bioquímico ou fisiológico, por exemplo. Então, o modelo da epistasia diz o seguinte, que um gene hipotético, ele produz uma anormalidade molecular sutil. O que é uma anormalidade molecular sutil? Como a gente sabe, genes produzem proteínas. Um gene não produz um transtorno mental. Um gene não produz um sintoma psiquiátrico. Um gene produz uma proteína. Se for um gene mutado, ele vai produzir uma proteína alterada. Ou seja, uma proteína que vai fazer a sua função de maneira um pouco diferente do normal. E essas alterações sutis, elas podem repercutir na seleção de um neurônio durante o neurodesenvolvimento. Essa seleção, ela leva a vários processos dentro dela. Seleção é um processo de que aquele neurônio ele foi selecionado para sobreviver, para perdurar, ou uma comunicação daquele neurônio com outro neurônio. Esse processo de seleção, ele tem um processo de migração, de diferenciação, de maturação e de sinaptogênese. Então, se essa proteína alterada leva a uma alteração sutil da migração neuronal, da diferenciação neuronal, a um padrão de maturação neuronal diferente, a um padrão de sinaptogênese diferente, isso pode acontecer. E de fato acontece. Mas isso só não causa transtorno mental. Nem um sintoma psiquiátrico. Isso leva a uma anormalidade molecular sutil. Vamos chamar assim também para ficar didático. Leva a um passo
em direção a um transtorno mental. Para ficar didático, vamos pensar um transtorno mental. Ele está num lugar X. Você precisa de vários passos para chegar nele. Então, um gene mutado é um passo. Suponhamos que precise de 6 passos para uma pessoa ter um transtorno mental. Você ter um gene diferente, você dá um passo em direção àquela doença. Você ter 2 genes mutados, você dá 2 passos. Um exemplo. Você usar drogas, você usar maconha, você está dando outro passo. Você dormir mal, você está dando outro passo. Você comer mal, você está dando outro passo. Entendeu? Os passos, eles não têm o mesmo tamanho. Ou seja, algumas coisas têm pesos maiores do que outras. Entendeu? Então, alguns genes têm pesos maiores do que outros também. Estou dizendo esses passos só para ficar didático. Então, eu posso ter uma anormalidade molecular sutil que repercuta na atividade de enzimas metabolizadoras. Eu posso ter uma anormalidade que repercuta no transporte de serotonina, lá no CERT, transportador de serotonina. Eu posso ter uma anormalidade que repercuta em vias de sinalização dos neurotransmissores. Eu posso ter uma anormalidade que repercuta em mecanismos de plasticidade sináptica. E eu posso ter uma anormalidade molecular que repercuta no processo de síntese e transporte de proteínas axônicas e dendríticas, que obviamente vai repercutir na função neuronal, propriamente dita. Mas note que nenhum gene sozinho causa nenhum transtorno mental. Ele não tem esse poder. Ele não tem esse poder. Aqui eu vou usar exemplos de fato para tentar explicar essa questão dos passos. Eu tenho uma variante gênica chamada de variante Val, que é de uma enzima chamada de CONT, que eu citei. A CONT é a catecol-ortometiltransferase, que é uma enzima responsável pela metabolização da dopamina. Eu tenho o gene normal da CONT. O gene normal da CONT, ele tem uma metionina na sua sequência normal. Esse gene normal da CONT produz, obviamente, uma CONT normal. Essa CONT normal, ela metaboliza a dopamina em níveis normais no córtex pré-frontal dorsolateral, levando a esse córtex a processar normalmente a informação. Agora, algumas pessoas não têm a metionina nesse gene da CONT. Algumas pessoas têm uma valina, ou seja, é uma mutação. Eu troquei um aminoácido, a metionina, pela valina. Essa valina agora, na CONT, gera essa variante Val, que a gente chama. E ela vai produzir uma CONT com uma atividade enzimática aumentada. Ou seja, uma CONT que quebra mais rapidamente a dopamina, que retira mais rapidamente a dopamina lá do terminal do axônio ou da fenda sináptica. E isso vai resultar em quê? Se eu quebro mais rapidamente a dopamina, em níveis diminuídos de dopamina no córtex pré-frontal dorsolateral. Logo, eu vou ter um processamento diminuído de informação. Novamente eu falei diminuído, eu nem falei disfuncional, eu nem falei deficitário, eu nem falei doente. É um processamento diminuído. Então, se uma pessoa tem essa mutação, só essa mutação, ela praticamente não vai sentir nenhuma diferença. Ela vai ser uma pessoa normal. Porque essa diferença de processamento, ela não se manifesta em nenhuma dificuldade cognitiva. Ela é apenas o que a gente chama de fator de risco. Entendeu? Essa pessoa tem uma facilidade maior de ter algum problema no processamento de informação no pré-frontal dorsolateral. Não quer dizer que ela vá. Novamente, epistasia é sobre probabilidade. Como, de fato, tudo na vida. Poucas coisas são determinísticas. Clérton, existe alguma doença que um gene mutando, ele gera a doença? Sim.
Alguma doença cerebral? Sim, doença de Huntington. Você tem uma mutação única e essa mutação gera uma doença mortal, a doença de Huntington. A Clerton tem obesidade monogênica, um gene só? Tem. Se a pessoa tiver uma mutação no receptor de leptina, por exemplo, é apenas uma mutação e a pessoa vai ter obesidade. Por exemplo. Então, existem várias doenças que são causadas por uma mutação. A gente chama essas doenças de doenças monogênicas. Uma mutação. Tem doenças chamadas de cromossômicas, que aí não é uma mutação, mas é uma alteração cromossomial. Síndrome de Down, síndrome de Patau, Klinefelter. Síndrome de Down, que é a mais conhecida, é uma trissomia do par 21, causada por uma não disjunção meiótica. Ou seja, as cromátides elas não são separadas, e aí você tem 3 cromossomos dentro. Você tem uma trissomia no par 21, por exemplo. Não é uma doença genética monogênica, mas é uma doença genética cromossômica. Não sei se deu para entender. Só para mostrar que existem sim alterações únicas que podem repercutir em doenças terríveis, mas são exceções. A grande maioria das doenças são epistáticas, são poligênicas e multifatoriais. Você tem a curva de distribuição normal que diz. Eu poderia dizer assim, quantas depressões são causadas por alteração num único gene? No mundo todo? Eu poderia dizer 1000, um exemplo. E as outras 30 milhões? Poligênicas, entendeu? Só para deixar claro que praticamente todas as doenças elas podem. Tem hipertensão por uma única mutação? Tem. Se for em genes que controlam os baroreceptores, por exemplo. É isso. Eu tenho uma outra enzima chamada de MTHFR. Ela é conhecida na quebrada como metileno tetrahidrofolato redutase. Meu Deus do céu, o que é que ela faz? Ela está relacionada com a síntese de dopamina. Que era só para explicar, mas como o tempo já está corrido. Resumindo, essa enzima, ela é um modulador para a síntese de dopamina. Se eu tenho ela, eu produzo um intermediário chamado de metilfolato. Esse metilfolato é cofator para um outro, a síntese de tetraiodrofolato. Isso, no final das contas, leva à produção de dopamina e noradrenalina, das catecolaminas. É isso que você precisa saber. Essa metileno tetrahidrofolato redutase, ela está relacionada com a síntese de dopamina. Com a degradação também, porque ela está relacionada com o silenciamento da Conte. Mas só para a gente contextualizar. Essa MTH, se ela tiver uma variante chamada de variante gênica T, que é a variante doente, aí eu vou ter um problema. Novamente, o mesmo raciocínio que eu usei para Conte. Se eu tiver um gene normal dessa enzima, ele vai produzir uma enzima normal, com atividade enzimática normal. Então a Conte, ela não vai ser silenciada de maneira alterada, ela vai ser silenciada de maneira normal. Entendeu? Logo, eu vou ter níveis normais de dopamina, com um processamento normal de informação no córtex. Agora, quando eu tenho um gene alterado da metileno tetrahidrofolato redutase, a gente chama essa variante de T, é o gene T, aí eu vou ter essa enzima com atividade enzimática diminuída. Se ela vai ter uma atividade enzimática diminuída, a Conte não vai ser silenciada, ou vai ser silenciada de maneira incompleta. Logo, eu vou ter mais cópias da enzima. Logo, eu vou ter níveis diminuídos de dopamina. Logo, eu vou ter um processamento diminuído de informação. Aí, novamente, se eu tiver só essa mutação, é do mesmo jeito. Ela sozinha, ela não vai se manifestar com nenhuma alteração cognitiva, com nenhuma dificuldade de fazer nada. Agora, quando eu tenho
a mutação da metil tetrahidrofolato redutase com a CONT, ou seja, eu tenho duas mutações, duas variantes genéticas ruins, vamos chamar assim, aí eu tenho uma disfunção maior. Eu dei 2 passos em direção à doença, como eu tinha falado. Ó, eu tenho o gene alterado da CONT, o gene VAL. Ela vai produzir uma CONT com atividade enzimática aumentada. Eu tenho o gene alterado da metil tetrahidrofolato redutase, com o gene T. Ela vai produzir a MTH com atividade enzimática diminuída e uma CONT com mais cópias. Isso tudo vai resultar o quê? Numa diminuição considerável dos níveis de dopamina. Ou seja, ó, eu tive 2 efeitos que se somaram. Então, epistasia é sobre interação gênica. São 2 genes que estão interagindo para a expressão de um fenótipo. Entendeu? Qual é o fenótipo aqui? Liberação de dopamina. A CONT participa desse processo da maneira X. A metileno tetrahidrofolato redutase de maneira Y. Mas no final das contas elas convergem. E elas alteradas, nesse padrão de alteração, leva a uma diminuição maior do que uma alteração unitária, do que uma alteração isolada. Tá dando para entender? Tudo isso vai levar a um processamento de informação moderadamente prejudicado. Aí, como eu coloquei, ó, o somatório dessas alterações produz um aumento na quantidade da atividade dessas CONTs. Isso vai resultar numa diminuição dos níveis de dopamina. Diminuição considerável. Mas assim, um processamento de informação ainda, presta atenção, quase limítrofe. Mas ainda assim, o cérebro consegue compensar essa diminuição da dopamina, não havendo ainda nenhuma disfunção cognitiva considerável ou aparente. A Clayton, eu tenho 2 mutações que interagem em relação ao mesmo fenótipo. Eu não vou ter nenhuma disfunção cognitiva? Provavelmente não. Por quê? Porque o cérebro compensa. Como assim? Qualquer processo crônico no nosso corpo, ele consegue ser parcialmente compensado. Por exemplo, eu sempre gosto de traçar esses paralelos com doenças crônicas para a gente entender que as doenças são muito parecidas. Só muda o tecido, óbvio. Por exemplo, quando uma pessoa está tendo uma placa de gordura numa coronária, uma placa de ateroma, à medida que essa placa vai crescendo, e ela cresce ao longo de 5, 10 anos, nunca é em um ano, nunca é em um mês, por exemplo, essa coronária, ela está 10% ocluída, estenosada. Aí, passou um ano, aumentou 20%, para 20%. Passou mais um ano para 30%. E assim vai, né? Suponhamos que em 8 anos, aumentou para 80%. Coloquei um ritmo de 10% por ano aí, né? 80% de oclusão. 80% de oclusão de uma artéria é uma oclusão considerável. Nesses 8 anos que essa coronária foi sendo progressivamente e lentamente obstruída, o próprio endotélio dessa coronária e os miócitos ali do lado, eles vão liberando fatores pró-angiogênicos que você vai levando à formação de vasos colaterais. Então, a partir do momento que você vai perdendo um vaso, outros vasos menores colaterais, eles vão sendo feitos, eles vão sendo produzidos, justamente para compensar. É óbvio que é uma compensação, não é uma restituição total. Então o fluxo ainda continua prejudicado, só que de maneira menos impactante. E de fato ninguém morre de aterosclerose. A aterosclerose em si ela não mata, porque o miocárdio ele sempre compensa. O que mata é quando essa placa de aterosclerose se rompe. E aí o trombo se forma e fecha o vaso de uma vez.
E agora, uma oclusão aguda, uma oclusão abrupta do vaso não pode ser compensada. E aí você tem um infarto. Entendeu? Se não houvesse rompimento de placa, ou seja, se todas as nossas placas fossem estáveis, a gente no máximo teria angina. Raramente a gente infartaria. Raramente. Infarto seria um evento extremamente raro em pessoas com alterações de fatores angiogênicos. Seria essa subpopulação que infartaria, por exemplo. Voltando novamente para neuro. Então, essa pessoa que tem essas duas mutações, essas mutações ela nasceu com elas. Entendeu? Ela foi gestada com elas no período intrauterino. Desde a concepção do zigoto. Então o cérebro ele vai aprendendo a compensar. Como é que ele compensa? Liberando mais dopamina. Liberando mais dopamina. Se a dopamina é metabolizada mais rapidamente, eu compenso liberando mais dopamina. Então os neurônios dopaminérgicos dessa pessoa liberarão mais dopamina. As enzimas relacionadas com a síntese de dopamina trabalharão mais. Mas ainda nada que sobrecarregue. Como eu falei, eu só tenho duas alterações aqui. As enzimas ainda estão funcionando. Elas só estão disfuncionais. Agora, se eu tivesse uma parada total da MTHFR, aí era outra coisa, por exemplo. Mas aqui eu estou falando de alterações específicas. Enfim, eu acho que deu para entender agora o meu pensamento. Sacleto, se tu acabou de dizer que o cérebro compensa, então como é que uma doença mental surge? Se o cérebro consegue compensar? É justamente quando entra o ambiente. Ou seja, a genética, ela cria uma fragilidade no circuito cerebral. Ela por si só, em raras exceções, ela não quebra circuito, ela não cria uma doença. Ela só dá uma contribuição em termos de susceptibilidade, de perturbação. Né? É basicamente isso. Aqui é só para mostrar. Ó. Existem vários genes, eu citei 2. Ó, existe um gene da DAO, da disbindina, da DiscC, da neuregulina, da CONT, da ERB, da MTHFR. Aqui tem 7 genes. Ó. Uma pessoa que tem mutação nesses 7 genes, e esses 7 genes eles estão relacionados com o metabolismo da dopamina. Se uma pessoa tem mutação nesses 7 genes, ele já tem 7 passos em direção à doença. Então ele tem muita fragilidade em termos de circuitos cerebrais. Continuando. Isso a gente chama de diátese genética. Ou seja, é o repertório de genes que uma pessoa tem. E, consequentemente, o repertório de variantes. Tem uma variante, 2 variantes, 3 variantes, 4 variantes, enfim. Essas variantes, elas produzem um circuito com viés. Ou seja, um circuito alterado, fragilizado, mas ainda não doente. Fragilizado, fraco, mas ainda não doente. Aí, quando você coloca os vários estressores ambientais, maus tratos na infância, toxicidade de vírus ou de toxinas, uso de drogas como a maconha, eventos estressores, né? Por exemplo, estresses pós-traumáticos, a pessoa vai para uma guerra, a pessoa tem uma mãe assassinada, ou a pessoa leva um tiro e fica tetraplégica, um exemplo. Então, eventos traumáticos durante a vida vão chegar nesses circuitos com vieses. Isso é a epigenética. E aí, sim, essa fragilidade instaurada pela genética vai ser descompensada. E aí eu vou ter, por exemplo, uma hipoativação desse circuito com uma disfunção, seguido de uma compensação ineficaz. A compensação ela não vai mais ser conseguida. E aí sim eu posso ter a eclosão de sintomas
psiquiátricos específicos. Um circuito cerebral alterado pode resultar em alucinações e delírios, pode resultar em sintomas negativos, cognitivos ou afetivos, pode resultar em desarranjos do pensamento. E quando uma pessoa tem alucinação e delírios, tem problemas cognitivos afetivos e tem um desarranjo do pensamento, a gente agrupa esses sinais e sintomas numa entidade nosológica chamada de esquizofrenia. Então, o diagnóstico de uma doença mental é feita em relação à análise de critérios clínicos de ocorrências de sinais e sintomas específicos. Se a pessoa tiver sinais e sintomas nucleares seriam os principais, com outros sinais e sintomas secundários agrupados dentro de um padrão, vamos chamar assim, a gente consegue dar um CID para ela, ou seja, uma classificação de uma doença. No caso aqui é a esquizofrenia. Espero que tenha dado para entender. E aí aqui eu iria falar, dos afetos, dos neurotransmissores, por exemplo, em relação à depressão, que não existe só uma depressão. Isso tudo que eu falei agora mostra que não existe só uma doença mental, um transtorno mental. Por exemplo, não existe só uma esquizofrenia. Não existe só uma depressão. Isso explica justamente por que uma pessoa não responde ao mesmo fármaco. Por exemplo, a dona Maria tem depressão. O seu João tem depressão. A dona Maria tomou fluoxetina. Ela não melhorou. Mas o seu João, que também tem depressão, como eu falei, tomou fluoxetina e melhorou. Por quê? A resposta genérica é: porque são pessoas diferentes, são corpos diferentes, respondem diferentes. Não está errado. Errado não está. É óbvio que são corpos diferentes. Mas, na verdade, além dos corpos serem diferentes, você tem doenças de fato diferentes. Aqui é o espectro de alterações de neurotransmissão que regem o humor. Você pode ter uma disfunção mais dopaminérgica, ou seja, faltar mais dopamina, pode faltar mais noradrenalina, pode faltar mais noradrenalina e pode faltar mais serotonina. Então a gente pode agrupar em dois grandes aspectos. Uma pessoa que tem depressão, se ela tivesse, vamos chamar de depressão 1 aqui, desse lado aqui, do lado esquerdo. A depressão 1, a depressão da Dona Maria, ela seria uma depressão que cursava mais com redução de afeto positivo. A depressão do seu João, ela cursava com mais aumento do afeto negativo. A Dona Maria tomou fluoxetina, como eu disse, que é o inibidor seletivo da recaptação de serotonina. E ela não respondeu. Por quê? Porque a disfunção dela é mais dopaminérgica e noradrenérgica. Entendeu? A serotonina não vai afetar muito a perda da felicidade que ela está sentindo, a perda do interesse, do prazer que ela tem, a perda de energia, motivação e entusiasmo que ela tem, a diminuição da vigilância, a diminuição da autoconfiança. Não vai. Agora, o seu João tem uma disfunção serotoninérgica e também noradrenérgica. É por isso que a fluoxetina levou a uma melhora do humor, levou a uma melhora desse sentimento de culpa e aversão, reduziu o medo e a ansiedade, a hostilidade, a irritabilidade e esse sentimento de solidão, de vazio. Deu para entender? Então, mas claro que as pessoas podem ser diferentes e terem uma resposta diferente, porque, por exemplo, um metaboliza mais um medicamento em detrimento a outro. Um tem uma isoforma de um receptor, uma isoforma de um transportador diferente. Pode ser também. Então, são dois motivos que levam
a um organismo, a uma pessoa a não responder terapeuticamente a um fármaco? Primeiro, de fato, as características fenotípicas particulares daquele corpo, né? O padrão de enzimas metabolizadoras dele, o padrão de expressão de receptores dele. E todo o panorama farmacocinético. Se o indivíduo é muito obeso, ele tem uma resposta diferente, dependendo se o fármaco é lipossolúvel, hidrossolúvel. Também tem essas nuances farmacocinéticas. Eu estou focando na farmacodinâmica. Ou não, né? E a doença base também. Geralmente é mais a questão da doença em si. Geralmente é mais a questão da doença em si. Mas pode sim ser os dois. É por isso que a farmacologia e, consequentemente, a psicofarmacologia, elas têm que ser bem individualizada e baseada na clínica exclusiva do paciente. Jamais eu posso falar o seguinte, nem como profissional, nem como paciente, nem como nada. Uma pessoa chega para mim e diz, cara, eu acho que eu tô com depressão, ou eu tô muito ansioso. Aí eu digo, pois toma aqui esse medicamento, porque eu tomei também e melhorei. Isso é um uso irracional. É uma indicação irracional. Primeiro que você nem pode indicar, mas já temos que trabalhar com o mundo real, né? O mundo real, a indicação existe à torta e à direita. Não só de profissionais, de leigos, entendeu? Jamais você pode usar uma informação que funcionou comigo para indicar um medicamento à pessoa. Daí a minha luta, digamos assim, nesses tempos de Covid, contra esse tipo de argumento. Mas minha mãe usou ivermectina, mas meu pai usou cloroquina e ficaram bons. Eu usei e ficou bom, usa também. Isso é totalmente irresponsável, anti-científico, não tem sentido. Não é indicativo. Você não tem como garantir que funcionou. Você não tem. E mesmo que você tivesse, como eu disse, no caso aqui, ó, a Dona Maria, a fluoxetina funcionou nela, mas funcionou por conta de características exclusivas da doença dela e dela. Não funcionou no seu João. E é um fármaco que funciona. Então você está vendo como a farmacologia é complexa. Fármacos eficazes podem não funcionar numa outra pessoa. Não porque o fármaco é ineficaz, mas porque o contexto não é apropriado. Então o fármaco ele não tem uma ação absoluta. A ação dos fármacos sempre são relativas. Relativas a quê? A condição do paciente. Gravem isso na cabeça de vocês. Meu povo, era isso. Agora eu ia falar mais especificamente de várias doenças. Eu acho que só depressão e ansiedade aqui. Mas o grosso já falou, já foi 1h30. Depois a gente pode marcar um segundo encontro, aí eu falo mais de depressão e ansiedade. É porque eu realmente perdi um pouco de tempo mais no começo, mas é porque eu gosto sempre de dar uma base. Na verdade é bom dar base. É aquilo que eu falei lá do hipocampo. Se eu pulasse direto assim para falar do mais avançado, provavelmente vocês não iam entender algumas coisas. Então é sempre bom você dar uma base. E é justamente o meu conselho. Vocês querem entender as coisas mais profundamente, vocês vão para a base. Muitas vezes eu vou dar um curso básico, né? E aí eu vejo que as pessoas, mas tu vai falar disso, velho? Tu vai falar de via de sinalização, de neuroquímica, de neurotransmissão? Não, eu quero que tu fale de clínica, de transtorno bipolar, de tratamento. Eu falo, mas tu não vai entender a clínica nem o tratamento se tu não entender essas coisas anteriores. Tu vai virar um técnico só. Você tem várias tabelas que dizem, olha, paciente com depressão, medicamento A, B e C. Paciente com ansiedade, medicamento A, B e C. Você tem tabelas. Febre de pirona, acabou. Você tem que entender como médico,
como farmacêutico, como profissional que você for, os porquês disso, porque senão você só vira um reprodutor de conteúdo. E não é legal você só reproduzir conteúdo. Você tem que ter sua criticidade. Você tem que saber aplicar em contextos específicos. Você tem que dar uma interpretação própria. E essa sua interpretação tem que estar correta. Tem que estar coerente com a ciência. Você pode errar, normal, todo mundo erra, entendeu? Mas você tem que errar, como diz, tentando acertar, dentro de uma lógica, dentro de uma coerência, dentro de uma construção de raciocínio, né, benéfico. Você não pode ser só um prescritor baseado em... Mas é muita doença, mas é muita coisa. Então se especialize, meu filho. Você vai querer falar de tudo? Eu não falo de tudo. Eu não falo. Você não me vê falando de parasitologia. Você não me vê falando de microbiologia. Por quê? Porque eu não sei. Eu não domino. Imunologia, eu arranho algumas coisas. Bioquímica, um pouco mais. Patologia também. Algumas bem mais específicas. Doenças do coração, você fala muito bem. Doenças da mente também, doenças endócrinas. Doenças da pele, já não sei. Você não vai me ver falando muito de doença da pele. Então a gente tem que falar do que a gente sabe. Então era isso que eu queria deixar para vocês. Estudem a base, estudem a base. A base disso aqui é via de sinalização. Estudem o neurônio e as células da glia. Fisiologia neuronal, neuroquímica, que aí o resto vai ficar melhor. Tem coisas que eu não citei, por exemplo, não citei fatores neurotróficos que estão muito envolvidos. Eu ia falar de fator neurotrófico aqui, ó. Aqui, as neurotrofinas, ó, e tal. Mas fica por uma outra oportunidade. BDNF, fator neurotrófico derivado do cérebro, por exemplo. Está relacionado com a depressão. Mas a essência eu passei para vocês ali. O resto é só aplicar. Por exemplo, abuso infantil ou traumas na infância estão mais relacionados com depressão, por exemplo, do que com esquizofrenia. Uso de maconha está mais relacionado com esquizofrenia do que com depressão, por exemplo. Outra coisa que se descobriu-se é algumas doenças, algumas infecções virais durante a gravidez podem predispor a mãe a ter esquizofrenia. E uma delas é a influenza, ou seja, gripe. Se sua mãe estava gripada, ou gripou, né, no caso, no primeiro trimestre da gravidez, você pode ter tido algumas alterações epigenéticas que deram um passo para a esquizofrenia. Eles acharam esse achado em estudos observacionais mesmo, vendo que no inverno, as gravidezes dos invernos, quem nascia, os filhos das mães que estavam grávidas nos invernos, durante o inverno, tinham uma maior predisposição a ter esquizofrenia. Aí eles foram investigar, mas o que tem a ver? O frio? É o frio? Aí eles viram que não é o frio, é porque no inverno você tem mais infecções. Infecções virais. E aí investigaram e viram alguns vírus. Rubéola, cachumba e o vírus da gripe. Mas é o vírus em si, a coisa que vai lá no cérebro? Não. Na verdade, é a resposta imunológica ao vírus. A inflamação, a neuroinflamação da resposta viral leva a uma alteração de certos circuitos da criança que está em gestação, sobretudo no primeiro trimestre. Então você tem que ter tem que ser num momento específico. A epigenética ela é muito de oportunidade. Não é em todo momento da gravidez, por exemplo, que o feto vai ter fragilidade. Por que no primeiro trimestre? Porque o neurodesenvolvimento está ocorrendo
de maneira mais marcante no primeiro trimestre, nos primeiros 3 meses. Até o segundo trimestre também. Entendeu? Então você tem várias nuances. Por isso que é complicado. Assim, são muitas variáveis. São muitas variáveis. Se minha mãe gripou no segundo mês, eu vou ter um padrão de alteração. Se minha mãe gripou no terceiro mês, eu vou ter outro. Se minha mãe gripou no quarto mês, tá vendo a quantidade de variáveis que tem? E mesmo assim, minha mãe gripar, também, óbvio, não é sinônimo que ela vai ter uma resposta imune ao vírus robusta a ponto de causar. Não. Então são várias probabilidades. Várias. É por isso que é difícil você... como é que eu posso dizer? Deduzir se uma doença vai aparecer. Entendeu? Você adivinhar, digamos assim. Você prever. Prever com 100% de certeza. Você pode dizer assim, olha, essa pessoa tem 70% de risco. Você faz uma análise de risco. Enfim, agora era isso, meu povo. Eu queria agradecer mais uma vez pela oportunidade. E se o senhor aceitar, queremos sim mais aula. Tá todo mundo comentando que foi espetacular, que já querem ver as gravações de novo. E muito obrigada mesmo. Foi um prazer imenso. E eu espero que no futuro a gente possa continuar participando em conjunto, né? Sim. E foi sensacional. Se o senhor quiser falar um pouco sobre a físio para o pessoal. Tá bom, já tava colocando aqui. Olha o tanto de coisa que ainda tinha. É porque eu falo demais, entendeu? Porque eu acho tão importante, ou até mais importante do que o conteúdo em si, é porque eu quero... Esse é o meu intuito maior, na verdade, com a físio, eu quero tentar passar a minha forma de pensar para vocês, entendeu? Eu não quero passar o conteúdo sobre neurobiologia dos transtornos mentais. Eu quero passar como é que eu estudo sobre isso, como é que eu entendo sobre isso. Entendeu? Então, por isso que eu sempre falo muito, eu contextualizo, eu tento trazer exemplos, analogias, justamente para você... eu não quero só passar o conteúdo. Porque só passar o conteúdo tem uns livros, é só eu falar assim, meu povo, estudem o livro A, B e C e acabou, o conteúdo tá lá. Mas a forma de você entender o conteúdo, a forma de você construir o conteúdo, aí que, na minha opinião, é o mais importante de um professor. Entendeu? Esse é o verdadeiro papel do professor. É fazer o aluno pensar sobre o conteúdo. Não só repassar o conteúdo ou você memorizar. Aqui são as referências, ó. Neurociências do Bier, o do Kandel tá aqui, ó. 100 bilhões de neurônios. Isso aqui são livros de neurociência geral, digamos assim. Aqui são os de transtornos mentais mesmo, que eu mais uso. Neurobiologia dos transtornos psiquiátricos, muito bom. Bases biológicas dos transtornos psiquiátricos é praticamente o mesmo livro, esse aqui. Só que esse aqui seria uma edição. Esse aqui é de 2011, esse aqui é de 2020 ou 2021, alguma coisa assim. Psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais também, muito bom. E esses aqui. E aqui são os de farmacologia, né? Que eu ia falar de fármaco também. Aí você tem. Aí só para dizer, ó, quem não me conhece ainda e tal, aqui o meu perfil no Instagram, só colocar professor.aclerton ou afísio _ Como eu falei muito de vacina, de pandemia, eu tô em Shadowban, porque os negacionistas denunciaram. Se você botar Aclerton, provavelmente você não me acha. Você tem que colocar o nome completo, professor.aclerton ou afísio _ Se você colocar só afísio, também você não acha. Shadowban é isso, eles escondem o seu perfil, né? Porque o Instagram ele não sabe. Ele vê assim, o Aclerton falou sobre vacina, muita gente denunciou a postagem, então o Aclerton tá falando besteira, entendeu? Sendo que quem denuncia, por exemplo, são os negacionistas, os antivacinas. Enfim, que no canal do YouTube, só colocar a físio lá, e pode só colocar a físio. Que tem um canal do Telegram, sempre tô postando algumas coisas lá também. Aí colocar esses links aqui. E aqui, a plataforma da Afísio mesmo, tem os meus cursos online. Ó. Aí eu tenho fisiologia e patologia endócrina, hormônios e metabolismo,
nutrição e exercício, neuroanatomia. Pode olhar que neuro é o que tem mais. Ó. Neuroanatomia, neurociência e psicofarmacologia. A parte de neuro tá bem representada aí na minha plataforma. Percebe-se que é a parte que eu mais gosto, né? Aí tem introdução à farmacologia, que é a farmacologia geral, fisiofarmacologia, farmacologia autonômica, aí cardiovascular e imunologia também. É isso, tá aqui a plataforma. Você colocar no Google Afísio Cursos, ou só Afísio, vai aparecer lá. Tem aqui o meu e-mail também. Professor, eu acho que alguém tem alguma coisa para falar, que levantaram a mão. Quem gostaria de falar? Tem aí uns. Ninguém? Foi uma pergunta que eu queria fazer, mas era muito lá atrás. Mas não dá certo mais não? Dá sim. Professor, então, eu queria saber se, quando falaste sobre o hipocampo, sobre a consolidação da memória, esse estímulo, ele vai ser causado para a gente conseguir consolidar essa memória quando ela só acontece uma vez, pelo número de neurotransmissores que vão ser liberados? Peraí. Você está perguntando se é pela quantidade de neurotransmissor que vai ser liberado em um estímulo específico, é isso? Sim. O que vai fazê-lo ser exemplo, gravado ou não? Num trauma, vamos supor, o exemplo que você deu da facada. Numa situação de estresse. Então, quando acontece essa consolidação da memória, que ele vai gravar essa memória, vai ser por essa situação desse estímulo de estresse pela quantidade de neurotransmissores, ou isso não tem... Não é necessariamente pela quantidade, não. Entendeu? Aí é a modulação sináptica, é uma coisa mais complicada de se explicar. Tem a ver com a quantidade de neurônios também que disparam, vamos chamar assim, consequentemente, quanto mais neurônio, mais neurotransmissor. Mas tem a ver com outros neurônios que disparam também. Por exemplo, os aspectos emocionais que fazem o hipocampo gravar, eles vêm da amígdala, como eu disse. E tem muitas projeções colinérgicas e serotoninérgicas. Então, ó, quando os dois neurônios estão conversando um com o outro, por meio do glutamato, né? E estão sendo fortificados, aquela sinapse está sendo fortificada, chega um neurônio colateral serotoninérgico e joga serotonina naquela sinapse. Ó, tem um neurônio A conversando com o neurônio B. Eles são glutamatérgicos. E está ocorrendo lá a potenciação de longa duração, que é o fenômeno responsável pela consolidação da sinapse e, consequentemente, da memória. Fortificação da sinapse e consolidação da memória. Aí chega o neurônio C colateral e inerva o neurônio pré-sináptico. E ele joga serotonina. Então, ele aumenta a eficiência do neurônio pré-sináptico, entendeu? É mais por colaterais em si. Mas, no final, você vai ter mais neurotransmissor no processo, entendeu? Mas eu estou dizendo que não é um neurotransmissor num único neurônio. Sim, entendi. Você recruta mais circuitos neurais. Vai ter uma... uma correlação, né, entre esses neurônios, no caso, e como se fosse uma intensificação? Correlação que você diz é interação? Entre um neurônio e outro. Sim. Você vai ter mais neurônios conversando. Exatamente. Sim, entendi. Obrigada, prof. Nada. Boa noite, professor. Tudo bem? Boa noite. Primeiramente, parabéns aí pela aula, muito boa, sensacional. A minha pergunta é a seguinte. Quando a gente... Vamos falar, por exemplo, no caso de drogas, por exemplo, cocaína, sim, maconha, existe uma relação de dose e dependência. Sim, a pessoa ela sente o prazer, ela vai se acostumando, os neurônios vão ficando mais assim acostumados, né? Os receptores, por assim dizer, e ela vai precisando cada vez mais daquela substância para tentar
sentir o primeiro efeito, por assim dizer, certo? E você também vai tendo um acavalamento, me fugiu a expressão, você vai tendo uma maior sensibilização, né, do receptor, ele vai ficando menos sensível àquela substância, você vai precisando cada vez mais aumentando mais a dose para ele ter maior percepção. Seria correto esse raciocínio? Se eu entendi o seu raciocínio, sim. Mas porque você usou sensibilização. O termo é dessensibilização. Perfeito, me expressei mal. Eu digo isso porque esse efeito aconteceria, por exemplo, na parte de farmacologia. Por exemplo, se você tem um paciente que faz uso de carbolítio, topiramato, a BUP, por exemplo, ele, ao longo do tempo do tratamento, ele precisaria aumentando a dose? Aconteceria esse mesmo efeito? Sim. A grande maioria dos medicamentos, salvo raríssimas exceções, eles levam a algum grau. O que você está falando é chamado de tolerância. É o termo técnico para isso. Que é a diminuição gradual do efeito por alterações adaptativas do tecido. Todos os medicamentos têm isso, praticamente. Medicamento para pressão, medicamento para diabetes. O mesmo? Todos, inclusive, até se fosse considerar o mesmo, Não, por todos, exemplo, para absolutamente. insulina, Sim. ou até mesmo para uma pílula anticoncepcional? Sim. Não, para receptor de membrana, né? Receptor de membrana. Anticoncepcional já é outro processo porque é receptor citoplasmático. Certo. Então, testosterona, por exemplo, pessoa que usa bomba, esteroide. Certo. Você tem uma dessensibilização bem menor. Porque os receptores intracelulares, vamos chamar assim, eles têm um processo de dessensibilização bem menor. Ah, entendi. Já os de membrana ou enzimas, aí você pode ter uma dessensibilização maior. Opioide tem isso, por exemplo. Então, seria uma das razões que muitos psiquiatras fazem uso de ficar trocando medicação para evitar esse efeito. Também. Ou porque o paciente não está respondendo como era para responder, ou porque o paciente também está relatando muito efeito colateral. Pode ser também. Tem que analisar, como eu falei, você sempre tem que analisar o contexto específico. Cada caso é um caso, né? Mas ele pode trocar porque teve efeito, mas parou. Você teve o que a gente chama, o termo técnico é platô. Teve um platô e dali não passa. Entendeu? Por exemplo. Entendi. Perfeito. Muito obrigado, hein? Valeu. De nada. Acho que seria isso. Mas alguém tem uma coisa a falar? Então, mais uma vez, obrigada, professor, pela aula. Eu acho que todo mundo vai querer a próxima. A gente pode marcar. Com certeza. Muito obrigada. Eu acho que é isso. O link de assistência está no chat e a gente vai estar disponibilizando a gravação no YouTube da LabSem. Tá bom. Boa noite. Boa noite. Só tem alguém aí? Minha pergunta. Sim, Pronto. Porque eu tô me ouvindo. Peraí. Sim, Não, peraí. Que agora tá dando. Peraí, deixa eu baixar. Não, eu ia perguntar se essa aula foi transmitida